Oi, boa noite. Aqui é Roberto Ruiz e nesse Nerd Distrito eu vou falar a respeito de alguns seriados televisivos americanos que ultimamente eu estou assistindo, para que você tenha uma ideia do que é que se trata esses seriados e você decida se você quer pelo menos tentar assistir e ver se você gosta. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa por ter demorado tanto tempo para colocar um vídeo novo. É que eu estava muito ocupado com o trabalho e tal, então agora eu consegui um pouco mais de tempo, sobrou, e eu vou fazer isso agora. Vou escolher hoje alguns seriados que eu venho assistindo, acompanhando. Esse vídeo é para falar de alguns e depois eu vou fazer outros vídeos. Cada vídeo eu vou falando um pouco de uma quantidade determinada de seriados que eu estou vendo ultimamente. O primeiro que eu quero falar é esse aqui, ó. Escrevi até para você dar uma olhadinha no nome certinho, ó. Escrevi aí, ó. Certo? The Americans. The Americans é um dos melhores seriados, na minha opinião, que foi lançado há 2 anos atrás, terminou o 2º ano há pouco tempo, agora estou esperando ansiosamente pelo 3º ano de The Americans. É um seriado muito interessante, a história é uma história muito interessante. Fala do seguinte, um casal, que eles são um casal de espiões russos, que foram treinados na Rússia durante a vida toda, praticamente desde criança, desde adolescente, mais ainda do que adolescente. Desde criança, praticamente, eles foram treinados na Rússia para se passarem por americanos. E quando eles atingem a idade adulta, eles não foram treinados juntos, eles estavam treinados separados. Quando eles atingiram a idade adulta, eles foram incumbidos pelo partido russo, né, pelo governo russo, de serem transferidos para os Estados Unidos. Eles foram infiltrados nos Estados Unidos, os dois praticamente sem nunca ter se visto antes. De repente são colocados juntos e a missão deles é entrar em território americano e serem espiões russos dentro de território americano e fazendo-se passar por americanos. Na verdade são russos. Então eles criam toda uma vida para eles, é tudo ficção, tudo criado, né? Tudo forjado, identidade forjada, história passada forjada, e eles são infiltrados nos Estados Unidos, começam a morar, começam a trabalhar, ter amigos, família. Os dois se casam lá, têm 2 filhos. E um casal tem um casal, um garoto e uma menina adolescente já, e eles vivem essa vida nos Estados Unidos. E o interessante do seriado é que o drama deles para equilibrar a suposta vida normal deles com a vida verdadeira deles, que é ser espião. Então durante o dia eles trabalham, eles conversam com os amigos, eles levam os filhos na escola, e à noite eles têm que realizar as missões que são dadas. Durante o dia são pai e mãe normais. À noite são 2 assassinos, espiões, que matam sem problema nenhum. Toda vez que for necessário matar, eles matam. E esse é o drama deles. Isso começa a afetar um pouco a vida deles, porque, querendo ou não, eles estão inseridos ali no modo de vida americano, e eles têm que lidar com essa necessidade de estar sempre escondendo a verdade, principalmente dos filhos, né? E se fosse só isso, já seria complicado o bastante. O problema é que, quando eles menos esperam, na frente, o vizinho da frente deles se muda. Eles vão lá cumprimentar os vizinhos e tudo mais, e eles descobrem que o vizinho deles, que mora na frente da casa deles, é um agente do FBI especializado, treinado para quê? Para descobrir justamente isso. Espiões russos infiltrados em solo americano. Inacreditável. Mas é para complicar um pouco mais a vida deles. O seriado, como eu disse, já está no 2º ano, terminou o 2º ano agora estou esperando o 3º ano. O seriado é muito bom, a trama é muito boa. Os atores principais o ator principal é o Matthew Rhys e a Kerry Russell. A Kerry Russell, há muito tempo atrás, ela fez um seriado romântico chamado Felicity, e ela já trabalhou também com o Tom Cruise no Missão Impossível 3. E vale a pena realmente, a trama é muito interessante. E outra coisa, o seriado se passa no fim da década de 70 e início dos anos 80. A reconstituição de época, figurino, o design de produção é muito bem feito, realmente tem aquele clima de anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80 mesmo. É muito interessante. Então, se você quiser assistir um seriado legal de espionagem e de drama,
tem um pouquinho de ação também, vale muito a pena, The Americans. O outro seriado que eu comecei a assistir agora há pouco tempo, terminou agora o primeiro ano, é esse aqui, ó, Penny Dreadful. Muito bom. Esse seriado se passa na era vitoriana, quando a Rainha Vitória era a rainha da Inglaterra. O seriado se passa na era vitoriana, e esse seriado é interessante porque ele fala de um diplomata que tenta salvar a vida da filha dele, porque a filha dele foi sequestrada por uma entidade demoníaca. E ele e mais uma amiga da filha dele, que é uma vidente parapsicóloga, os dois se juntam, mais ainda algumas outras pessoas que eles vão recrutando pelo caminho, para formar um grupo de pessoas para tentar salvar a vida da filha dele, que foi sequestrada por essa entidade sobrenatural. Esse diplomata é interpretado pelo Timothy Dalton, que já foi um dos 007, e é também pelo Josh Hartnett e pela Eva Green. A Eva Green foi a primeira Bond Girl quando lançaram o 007, agora na pele do... Ah, meu Deus, esqueci o nome do ator que faz o 007 agora, olha que coisa. Me perdoem, me desculpe. A Eva Green, então ela trabalhou também nesse 00... Daniel Craig. Ela foi a Bond Girl do 007, o primeiro 007 com o Daniel Craig. E a Eva Green está nesse filme, e nesse Penny Dreadful, esse seriado, é interessante porque ele traz todos os monstros clássicos, principalmente do cinema, que eram os monstros clássicos da Universal Studios, na década de 30. Então nesse seriado você vai ver Frankenstein, o monstro de Frankenstein, e também o Dr. Frankenstein. Olha, isso não é spoiler não, tá? Não é porque eu estou dizendo que eles aparecem que vai estragar alguma coisa não. O Dr. Frankenstein e o monstro de Frankenstein, lobisomem, quem mais? O Dorian Gray, do livro escrito pelo Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. O Dorian Gray está nesse seriado. Lobisomem, Frankenstein e Drácula. Só que tem uma coisa, esses personagens eles não são retratados da maneira usual com que nós estamos acostumados, mas eles metem medo do mesmo jeito. E não precisa se preocupar, tá? O Drácula que tem nesse seriado, ele não é aquele Drácula que fica reluzindo que nem purpurina quando sai no sol, não, tá? Esse aqui é Drácula mesmo, de verdade, é vampiro de verdade. E o seriado é muito bom, e a Eva Green, ela está um espetáculo, porque ela é médium e ela acaba recebendo espíritos, e todos os espíritos que acabam atingindo ela são espíritos malignos. Quando ela está com esses espíritos malignos, ela impressiona, ela dá medo, porque a interpretação dela de estar possuída por esses demônios dá medo mesmo. Literalmente, quando ela está com o capeta no couro, sai de baixo, porque ela arrebenta, viu? Não é fácil, eu fiquei impressionado. E o Penny Dreadful eu comecei a assistir achando que não fosse grande coisa, mas me surpreendeu. Terminou o primeiro ano agora, estou ansiosamente esperando pelo segundo ano, que eu tenho certeza vai ser muito bom. E o último que eu comecei a assistir agora, assisti essa semana, foi esse aqui, ó. Primeiro episódio foi lançado, o episódio piloto, The Nick. Esse seriado se passa em 1900, em Nova York, e The Nick é o nome do hospital onde acontece toda a trama. Esse seriado é com o Owen Wilson. O Owen Wilson é um ator que trabalhou, o filme dele mais conhecido é o Filhos da Esperança, roteirizado e dirigido pelo Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón foi o diretor e também roteirista do grande sucesso desse ano com a Sandra Bullock e o George Clooney, Gravidade. São dois filmes do Alfonso Cuarón fantásticos, excelentes, tanto Filhos da Esperança quanto Gravidade. Se você não assistiu, assista, porque vale muito a pena. E o Owen Wilson é o cirurgião, chefe desse hospital The Nick, e essa história se passa em 1900 em Nova York. Então mostra o quê? Mostra o esforço dos cirurgiões para eles desenvolverem novas técnicas cirúrgicas e equipamentos cirúrgicos para tentar salvar a vida das pessoas que estão sofrendo. Mostram as cirurgias que são feitas. Eu confesso para você, se prepare, se você for assistir, se prepare, estômago forte, porque as cirurgias, apesar de ser tudo efeito especial, mas é muito realista, é muito bem feito. Eles mostram as cirurgias sendo feitas no vivo. É muito sangue,
Mas é muito legal, muito bem feito, é um design de produção, os efeitos especiais são fantásticos, vale a pena mesmo. The Nick, mostrando o avanço da medicina, o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas e de equipamentos cirúrgicos para tentar salvar a vida das pessoas. E é claro, o Owen Wilson tem esses médicos todos, tem o seu drama, tal, médicos novos que chegam, entram em conflito, médicos que têm ideias avançadas com médicos que têm ideias ainda retrógradas. O seriado é muito bom, assisti o primeiro episódio, piloto, valeu muito a pena, estou esperando os próximos, pretendo acompanhar. Então esses 3 aqui são os 3 que ultimamente eu estou assistindo. Depois eu vou fazer um vídeo falando a respeito de seriados que já até terminaram ou que eu já assisti, já foi terminado há muito tempo, mas vale a pena você procurar, encontrar e assistir, porque o design de produção desses seriados, os figurinos, todos são seriados feitos em época, década de 80, era vitoriana, 1900, então os figurinos, design de produção, os locais, reconstituição de época, é extremamente bem feito, evidenciando esse esmero, essa vontade que a produção televisiva vem tendo de ter um estofo melhor, uma produção extremamente esmerada para trazer para a gente realmente a ambientação daquela época em que acontece a história. E eles estão de parabéns, eles estão fazendo um trabalho excelente, vale a pena você assistir esses seriados. Tá certo? Muito obrigado pelo seu tempo, agradeço a sua atenção. Dá aquele like ou dá aquele dislike, manda uma mensagem para mim, assina o canal para dar aquela força para mim, para eu continuar tentando melhorar cada vez mais. Muito obrigado, boa noite, logo a gente se fala, tudo de bom para você, bom final de semana, tchau, tchau.